Vamos serenando. Baixa um pouquinho, gente, tá muito alto. Vamos serenando os nossos corações, respirando. Vamos nos encontrando com o nosso divino, aquietando as mentes, aquietando o espírito, essa alma generosa que há em cada um. Amigo Jesus, nessa noite, Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre nós todos que aqui nos encontramos para falar da tua boa nova, da tua messe trazida há mais de 2000 anos. Que saiamos daqui hoje, Jesus, cientes da obra e cientes do que todos nós precisamos fazer. Colocar em dia as nossas tarefas, trabalhar mais em nós essa espiritualidade, para que sejamos, Mestre, hoje melhor do que fomos ontem, para que amanhã eu também seja melhor do que fui hoje. Assim que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam nos intuir bons pensamentos e que tenhamos a fé e a coragem para transformar esses bons pensamentos nas boas ações que precisamos todos os dias laborar diuturnamente. Assim, te agradecemos pela família, pela saúde, pelo amor que há em cada um desses corações que aqui se encontra. Que possamos, Jesus querido, semear as boas sementes para que possamos colher a boa parte dessa semeadura. Que assim seja. Então, boa noite mais uma vez a todos nós, boa noite aos internautas que vão assistir essa palestra depois. E vamos chamar nossa irmã Alcione, porque ela hoje traz um diálogo para nós, que é: quem precisa de médico não são os sãos, mas os doentes. Quem goza de boa saúde não precisa de médico. Todo seu. Boa noite. Tá frio, não tá? Salvador não tá assim, não. Mas vocês foram inibidos no boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem, melhor. O tema de hoje, que está no capítulo 24, que tem como título o capítulo Não Colocar a Candeia debaixo do alqueire. E o item a ser trabalhado hoje não são os sãos que precisam de médico. Nos faz refletir sobre 3 pontos. E eu sempre, quando pego algum tema, eu sempre foco em algumas palavras. Eu sempre tento ampliar o pensamento. Porque se a gente for apenas pelo título, a gente vai se deter apenas na questão de estação ou doente. E Kardec, um pedagogo muito preocupado com a metodologia, incrivelmente colocou neste capítulo que fala sobre a questão do conhecimento, que o conhecimento sempre deve estar acima, iluminando e não embaixo. E ele fala também de mediunidade. Na verdade, ele fala muito mais de mediunidade. Então, são 3 pontos que eu vou trabalhar hoje. E o primeiro vai ser preconceito.
Porque Jesus sempre foi testado, sempre. Então, eles imaginavam que ser o enviado de Deus fosse aquele ser supremo e que se colocasse acima de tudo e de todos. Então, os fariseus questionaram Jesus quando ele chegou e se sentou com as pessoas. E os fariseus perguntaram se ele iria se sentar com aquelas pessoas de má vida. Pronto, vamos trabalhar o primeiro ponto, o preconceito. E nós estamos numa casa espírita e um dos objetivos da casa espírita é acolher. Para acolher, nós precisamos aceitar a individualidade e a complexidade do ser. Se eu escolho a quem eu vou atender, se eu discrimino as pessoas que chegam, eu não estou cumprindo um dos objetivos da casa espírita. Eu não posso nem me considerar cristã, porque cristão é aquele que segue o Cristo. Em que momento da passagem do Mestre Jesus aqui, nós presenciamos alguma cena onde o Cristo discriminava alguém, não aceitava a singularidade de cada um? Em algum momento? Mas isso acontece na casa espírita e, é claro, a gente precisa se deter na casa espírita porque nós somos espíritas. A gente não pode chegar aqui e falar que os candomblecistas, os umbandistas, os católicos, os evangélicos não recebem todo mundo bem, porque não nos compete isso. Compete observarmos a nós mesmos. Eu sempre digo que todo trabalho doutrinário é um trabalho de reflexão, de despertamento para que haja uma reflexão. Se eu não tomo aquilo para mim, não adiantou eu sair de minha casa. Era melhor ter ficado lá mesmo. Se eu venho, escuto e depois digo assim, você disse tudo para minha mãe, para o meu pai, para o meu filho, para o marido, para a esposa, para o periquito e para o papagaio. Não disse para essas pessoas. Oh, meu Deus do céu, mas é lindo. Não disse para essas pessoas, eu disse para mim, para todos vocês que escolheram estar aqui. Porque estar aqui é uma escolha. E a gente precisa analisar essa escolha. Se foi uma escolha de fato acertada. Porque talvez só estejamos preenchendo um número dentro das casas espíritas. Então, é necessário refletirmos sobre isso. Está existindo preconceito da minha parte, é uma reflexão individual, viu, gente? Existe o preconceito da minha parte a todos que entram na casa espírita? Analisem bem, pensem bem na resposta que vocês estarão dando a vocês mesmos. Como eu me comporto quando chega alguém que não segue os padrões de vestimenta da casa espírita? Se chegar aqui, e vou colocar uma mulher, porque a mulher sempre está em evidência. Se chegar uma mulher aqui com a roupa curta, e aí? Mais precisamente para os trabalhadores, né? Abanem o carvão molhado de vocês. E aí? Como essa mulher vai ser recebida? E aí? Tem trabalhador na casa hoje? E aí? Todos? Mas em momento algum vai passar assim pela mente e lembrando que pensamento é ação. Pensei, já joguei para o universo. Isso é roupa? É roupa dela vir? E ainda aquele que se incomodar muito vai dizer assim, ô, minha irmã. O espírito adora chamar de irmã. Uma coisa é chamar, outra coisa é sentir. Minha irmã, seja bem-vinda, mas isso não é roupa para você estar aqui. Não passaria pela mente? Alguém se sentiria tentado a falar assim? Gosto de criança. Criança tem que estar na doutrinária porque criança faz despertar na gente aquilo que a gente tenta porque deixe ele. Criança não me incomoda.
E me incomoda é adulto que diz que veio para a casa espírita, mas senta, levanta, olha celular, conversa. Adulto me incomoda, criança não me incomoda. Deixe ele à vontade porque ele está colaborando. E então, será que não passa? Será que para ser atendido eu tenho que estar com a túnica? E estar com a túnica significa que eu estou ali a serviço do Cristo? Será que eu vim em nome de Deus? Será? Então, um preconceito, pelo menos lá no movimento de Salvador, existe. Então, as pessoas ainda são avaliadas pela cor da pele, pela orientação sexual, pela identidade de gênero. E se entrar aqui um transexual? E aí? Fez-se o silêncio. Se entrar um transexual, qual será o comportamento de vocês? Um travesti. É? Eu não diria uma questão pessoal, eu diria uma questão evolutiva. Não é? Porque quando eu coloco uma questão pessoal, parece que é uma escolha. Ninguém escolhe ser homossexual, ninguém escolhe ser transexual, ninguém escolhe ser travesti. Você nasce assim. Então, são questões que a gente precisa estar trazendo à tona para que a gente perceba que o preconceito, ele existe e a gente camufla. Ele existe e a gente diz assim, não estou querendo falar de vocês, estou querendo falar de uma forma geral. Não, isso não existe aqui não. Todos são recebidos da mesma forma. Primeiro, o erro já está aí. Que forma é essa que todo mundo está sendo recebido? Agora eu fiquei curiosa. Que forma é essa? Que todo mundo está sendo recebido. Somos todos iguais? Somos? Será que eu não tenho uma necessidade diferente da sua? Da sua? Será que todos nós temos as mesmas necessidades? Muitas vezes alguém chega e precisa ser mais acolhido do que o outro. Então, será que nós estamos tendo esse olhar atento para entender que cada um pede alguma coisa e que todo e qualquer trabalhador da casa espírita precisa estar atento a toda criatura que entrar na casa espírita? Porque possa ser que ela nunca mais volte, pela forma como ela foi tratada, ou como ela se sentiu tratada. Porque tem isso também. Às vezes eu até tratei bem, mas ela não se sentiu bem tratada. E ela está no direito dela. Porque eu não sei com que essa criatura chegou, não sei como ela chegou, eu não sei quem ela trouxe, eu não sei o que ela está passando. Então, não dá trabalho ser espírita, eu já vou logo dizendo. Ser espírita não é fácil. Ser espírita não é para todo mundo. Não porque sejamos melhores. Não somos mesmo. Mas porque a espiritualidade pede de nós uma mudança constante. Porque tudo é trazido sem alegoria. Tudo é trazido de uma forma muito clara. É sempre nos chamado à responsabilidade. Então, o preconceito é o primeiro ponto que a gente trabalha nesse tema de hoje. Pensaram que ia falar só de saúde, né? Mas não. Até isso é uma forma de não estar saudável. Porque se existe o preconceito, significa dizer que eu não estou saudável. Você ia falar, meu amor? Ia falar. Diga. Ia não, vai. E assim, é interessante você trazer essa temática, esse conteúdo para a gente, porque o tempo todo a gente age com preconceito, eu vou falar, né? Age com preconceito e você acaba julgando o outro por conta disso. Você julga o tempo todo. Você pune o outro o tempo todo.
além de julgar, se condena. Porque se ficasse só no julgamento estava ótimo. Mas quando você condena, e quem você condena, dependendo de quem você condena, você já está dando a sentença ali de acabou a existência. Porque a gente não sabe como o outro vai receber. Então, nem sempre todo mundo vai receber uma boa sua condenação. Tá, você me condenou, mas eu sigo. Vai ter gente que vai estagnar. Vai ter gente que vai desistir. Então, é algo que parece até absurdo a gente falar dentro da casa espírita. Nós atendemos todo mundo. Sim, a porta está aberta. Agora, eu estou atendendo todo mundo? Da forma que cada pessoa se apresenta? Porque o Mestre Jesus ensinou isso. Ele não pedia que você mudasse, que você vestisse outra roupa. E quando ele dizia assim, chamava atenção para alguma coisa, não era julgando, mas sim fazendo com que a pessoa refletisse que aquilo que ela estava fazendo não era bom para ela. Lembram da mulher adúltera? Todo mundo estava apedrejando. Era uma lei em que, se o homem também fosse pego em adultério, ele sofreria a pena. Mas onde estava o homem? Só apareceu a mulher. E Jesus, ele diz assim, se ninguém te condena, eu também não te condeno. Agora vais e não peques mais. Mas quando ele fala isso, ele está dizendo para ela, em alto e bom som, da próxima vez, eu não vou estar aqui. E como vai ser? Então perceba que isso que você está fazendo é ruim para você. Ele não quis dizer que ela não prestava porque ela cometeu adultério, mas não, para ela se precaver. Assim também ele fez com a mulher samaritana, e sempre em particular. O X da questão é esse, sempre em particular. Porque só interessava aquela pessoa. Porque a mudança é algo íntimo. Eu preciso mudar a mim, para em algum momento isso transparecer no coletivo, mas fundamentalmente na relação eu comigo mesma. Essa mudança precisa existir na relação eu comigo mesma. Então, o primeiro ponto nesse item do Evangelho é entender que em muitos momentos, e muitos de nós, em todo momento, age com preconceito. Algum tipo de preconceito, gente, porque só quando se fala em preconceito, só se volta para a questão racial, para a questão de gênero, orientação sexual, mas para todas as outras coisas. Toda vez que eu olho para alguém e não gosto daquilo que está naquela pessoa, é um preconceito. E a gente precisa trabalhar isso, porque o outro, é uma singularidade. Eu sou uma singularidade, cada um de nós é uma singularidade. A gente não é para ser igual. Não é essa a proposta, porque ninguém cresce na igualdade de gosto, de tendência. Ninguém tem como crescer assim. Então, ficou claro a questão do preconceito? Podemos passar para o próximo tópico, que é, eu vou perguntar, você é são ou doente? Pensem bem no que vocês vão responder. Hein? E aí? Eu gosto dessa resposta de espírito, essa justificativa. Nós somos imperfeitos, mas a condição de ser doente não é porque você é imperfeito, não. Porque nós somos, ainda na segunda classe, na segunda ordem, nós não estaremos na condição de espíritos puros. Lembra a escala espírita de Kardec? A segunda ordem é espírito puro? Não. Então, a questão não é ser imperfeito. A questão é querer estar doente, da alma. Na verdade, saudável não tem ninguém, né? Porque pela Organização Mundial de Saúde, saúde é o completo bem-estar físico, psicológico, emocional, social. E muitas faculdades já incluíram o espiritual. Significa dizer, tem ninguém saudável. Está todo mundo doente.
Mas quando Jesus vem e fala isso, ele não veio para os sãos, mas para os doentes, ele quer dizer que ele não tinha que estar ali para falar com as pessoas que já estão prontas. Vai estar dizendo o quê? Eu já sei isso, então não preciso mais ouvir. Quando ele fala de doente, é doente da alma. Com as nossas questões, as nossas mazelas. Os fariseus eram completamente doentes da alma, porque eles se preocupavam muito com o exterior, mas eles não se preocupavam com o interior. Porque nós não somos o que fazemos, o que falamos, nós somos o que pensamos e, sobretudo, o que sentimos. Portanto, é o que está dentro de nós. E a gente precisa se atentar para isso. Porque eu posso chegar aqui e falar lindamente, mas eu vivencio aquilo? Ou no esforço sofrível, porque para aqueles que entendem que fazer palestra é só para quem está pronto, ninguém vai fazer palestra. Porque ninguém está pronto. Fazer palestra é a tentativa de você escutar e entender que em algum grau você precisa trabalhar aquilo. E trabalhar em mediúnica? Não estou pronto para isso. Você só não estará pronto para o trabalho mediúnico se você ainda não sabe lidar com a sua mediunidade. É só isso. Porque você não tem que estar na condição de espírito puro para estar trabalhando numa mediúnica. Até porque você não estaria trabalhando numa mediúnica na condição de espírito puro. Você também não precisaria estar fazendo palestra aqui na condição de espírito puro, porque Jesus já fez isso. Pronto, já deixou o pacote pronto. Mas nós ainda necessitamos de alguém falando para que a gente entenda, e só convence quando a gente traz para a realidade. Só convence quando a gente percebe que aquilo ali é no dia a dia, no esforço sofrível, porque é o que ainda nos cabe, porque ainda é difícil e em muitos momentos nos parece impossível uma mudança. E olha que a espiritualidade está pedindo de nós mudança. Ela não está falando em transformação. Mudar é você deixar de fazer de uma forma e fazer de outra até o dia que você se considere pronto para eliminar aquilo de você. O problema é que espírita sempre trabalha com transformação. A suposta transformação de Paulo de Tarso, não houve transformação. Ele não deixou de ser Saulo e se tornou Paulo porque ele se transformou num ser melhor. Houve mudanças significativas. Mas ele não eliminou o machismo, ele não eliminou o preconceito, ele não eliminou a questão de tem que ser como eu quero, como eu acho, porque ele e Pedro se desentenderam. Mas houve mudança? Houve, porque aquele que ele combateu o tempo todo, numa única visão, serviu para ele parar e refletir. Então a espiritualidade pede de nós isso, mude. Entenda que se você fizer de uma outra forma, isso vai lhe trazer uma sensação mais agradável. É para que a gente tenha esse despertamento. Nossa, hoje eu não fiz isso. Olha, eu já consegui. Então eu vou me trabalhando até o dia que eu diga assim, eu não preciso mais disso. Eliminei. Porque a gente tem muita coisa para eliminar. Então, sim, estamos todos doentes da alma, porque quando é no corpo físico, tá ótimo. A gente vai para o médico, toma uma medicação, lembrando que doença não é a causa, doença é a consequência. E a gente precisa descobrir a causa. Qual é a causa para a nossa intolerância? Qual é a causa para o nosso preconceito, para o nosso desrespeito? Nós precisamos entender onde é que está a causa, porque ninguém foi criado com a semente do mal. Nenhum de nós foi criado com a semente do mal. Nós fomos criados com a semente do bem, porque todas as leis de Deus estão na nossa consciência, que somos nós. Ele pensou assim, não vão se perder. Eles vão seguir ali, o processo evolutivo, porque tudo está neles. Então, se essa intolerância existe em mim, é porque eu estou escolhendo ser intolerante. Se o desrespeito existe em mim, é latente em mim, é porque eu estou escolhendo ser desrespeitosa. Então, tudo é uma questão de escolha. Se a gente se preocupasse em pegar o legado que esses espíritos que nos antecederam
deixaram para nós, a gente ia lembrar de Maria, a irmã de Lázaro, que se colocou aos pés do Mestre Jesus, enquanto a irmã estava, fala com ela, reclama com ela, para ela vir me ajudar. A casa espírita está cheia de Marta, né? Quase nada de Maria. E Jesus disse, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, aquela que ninguém vai retirar dela. Eu preciso saber qual é a melhor parte. É criar esse ciclo vicioso, ele me disse, eu digo também, ele aperfeiçoa, eu aperfeiçoo mais o meu requinte de crueldade. E a gente só se machuca, e a gente não avança, e a gente continua adoecendo fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. E depois entra na casa espírita querendo a cura. E muitas casas espíritas, na figura dos trabalhadores, jogam essa ilusão para as pessoas. Aqui você vai fazer um tratamento e vai se curar. Está fazendo mágica. E a gente não trabalha, não aprendeu no espiritismo a fazer mágica, a solucionar problema de ninguém. Então a gente está aqui para propagar boa nova. Porque é a partir dela que a gente vai se tornar um dia, de fato e de direito, são. Porque eu já escolho o caminho do bem. O que não significa dizer que eu já estou na condição de espírito puro. Essa caminhada ainda é longa. Mas eu preciso sair dessa inércia de o tempo todo preferir estar doente com todos esses conceitos e preconceitos. Porque fulano se veste assim, porque fulano gosta dessa música, porque fulano come essa comida, porque fulano aquilo, mais aquilo e mais aquilo, e não entendo que fulano é um ser singular. Que fulano ele faz as escolhas dele a partir do que ele acredita, do que ele toma como verdade, das necessidades dele. E eu preciso entender. E eu preciso fazer a minha caminhada evolutiva. Então, Jesus, quando ele lança isso para os fariseus, eu não vim para os doentes, para os sãos. Eu vim para os doentes. Ele quis dizer claramente, vocês já se consideram prontos. Eu vou falar o quê? Eu preciso falar o quê? Assim é com nós, espíritas, mais precisamente os que estão no trabalho da casa e que acredita que já está pronto, que não precisa de um conselho de um companheiro do plano físico, que não precisa de um conselho de um irmão que está no plano espiritual, que acredita e nem já saiu até do achismo, já está na crença de que ele sabe tudo, de que ele está pronto para tudo, que se tem algum probleminha, ele vai, toma um passo em uma água fluidificada e tá bom. Isso aí já é fanatismo, porque se existe a ciência, nós precisamos estar tratando também a ciência. Então, quando eu já me considero pronto e digo assim, eu não posso ficar doente. Eu não sei se isso acontece aqui, mas lá em Salvador, palestrante e dirigente de casa espírita não pode ter problema em fazer tratamento, porque é cobrado. Você, mais do que ninguém, sabe o que precisa fazer. Me colocando na condição de Deus, né? Então, não ter conhecimento, estar na lida ali, não significa que você não vai vacilar nunca, que você não vai cair nunca. Não existe isso. Quando eu falo um desatino desse, eu estou dizendo que eu estou pronta. Então, nada me abala. Quem é esse que não vai sofrer um abalo nunca? Quem é esse que não vai ter um momento de fragilidade? Lembram de Madre Teresa de Calcutá? Ela sofreu um abalo emocional. Madre Teresa de Calcutá já pensou em desistir. Ela sentiu medo. E aí a gente olha e diz assim, trabalhadora do Cristo, o tempo todo ali, não significa que a gente não tem uma fragilidade. Lembram de Chico? Ele também tinha as fragilidades. Foi exatamente por isso que surgiu essa frase que se atribui a Chico, isso também passa, mas que é de Maria de Nazaré. Num dia que ele estava fragilizado, ele fala para Emmanuel, eu sou instrumento para acalmar o coração de tantas mães, mas nunca vem uma mensagem para mim. Maria nunca me manda uma mensagem, vai Emmanuel e volta Emmanuel. Maria mandou lhe dizer, Chico, isso também passa.
Mas aí se colocou Chico naquela condição de infalível, mas ele tinha as fragilidades dele. Divaldo Franco tinha as fragilidades dele também. Inclusive, eu tenho que abrir aqui um parêntese. Espírita esquece fácil de quem faz um movimento acontecer, né? Gente, teve espírita que se preocupou, falou, refalou da morte do Papa. O Papa não disse nada a mim. Nem a Igreja Católica, se a gente for analisar bem, que ele não fez nada, não faz nada. Mas não se falou sobre Divaldo Franco. Porque se esquece fácil, né? Das coisas que as pessoas fazem. Claro que foi algo que ele solicitou fazer, que ele lá planejou fazer, mas ele fez. Ele poderia não ter feito. E a gente precisa lembrar do que as pessoas fizeram. Gratidão é você reconhecer que a pessoa fez porque foi para você. Para que essa obra não acabe. Porque quando eu não consigo lembrar disso, isso só fala do quanto de doente eu estou. Porque eu não consigo nem lembrar do bem que outra pessoa está fazendo. Então, primeiro ponto, o preconceito. Segundo, nos percebermos doentes da alma. E o doente da alma, em algum momento, pode afetar o corpo físico. Tá ótimo. Mas quando afeta o corpo perispiritual? Porque aí a gente vai dizer, não, toma um passe, toma água fluidificada, toma um chazinho. Sim. E você já parou para analisar se isso não já afetou seu corpo perispiritual? Porque aí você já está levando para uma próxima existência. Sentimentos que são negligenciados, em algum momento, eles vêm à tona. Tem doenças que existem porque nós não fizemos o dever de casa. Então, em algum momento, o corpo físico vai penar. Então, a gente precisa ter mais cuidado. Mas, nesse capítulo, nesse item, Kardec se preocupou em falar muito mais sobre mediunidade do que sobre saúde física, ou emocional, ou psicológica. Ele resolveu falar sobre mediunidade. Que espírita adora mediunidade, né? Espírita adora ser médium. Trabalhar na mediúnica, que tem que trabalhar na mediúnica. Mas ele chama a atenção aqui para a necessidade de nós percebermos o nosso trabalho mediúnico. Porque ele puxa bem para essa ideia. Ele colocou isso num capítulo que fala sobre conhecimento, para a gente poder entender o que é mediunidade. Então, quando ele traz a mediunidade, ele fala, a mediunidade não está atrelada à moralidade. Você pode ser a mais vil das criaturas e ser um médium altamente ostensivo. Porque a espiritualidade, a comunicação tem que existir como uma forma de nos beneficiar, que fique claro. A mediunidade não está a serviço de nós mesmos, ou melhor, de sermos caridosos. Quando eu iniciei no Espiritismo, eu via muito isso. Hoje é dia de ir lá fazer a caridade. Eu sempre fui a problemática do movimento espírita. Caridade? Caridade com quem? Com nós mesmos, né? Porque é muita pretensão acreditar que em questão de segundos, de 2 minutos, eu vá ali despertar aquele irmão que está há existências e existências cristalizado no mal, no desacerto. Então, eu não estou conseguindo me modificar. Como é que eu vou modificar o outro? A mediunidade é um despertamento para nós. A gente pode até colaborar com a espiritualidade benfeitora, porque a nossa parte mesmo não é nem de esclarecimento, não é nem de estar ali colaborando com aqueles irmãos, porque a espiritualidade, sim, a gente faz o trabalho. Sempre existiu mediúnica? Não, sempre existiu mediunidade, mas nem sempre existiu mediúnica. E a espiritualidade dava conta. Mas a nossa parte é aquela. Se tem a ideia de colaborar, é aquela do choque anímico. Porque precisa, né? Do encarnado. Mas se não fosse isso, nós não teríamos nenhum serviço numa mediúnica. A mediúnica, em primeira instância, é para nós.
É para ouvir o que aquele irmão está trazendo, porque ele veio através de mim por sintonia ou afinidade, ou ambas. O dialogador, ele também foi ligado a esse espírito, mas está tendo esse despertamento de que eu ali estou para me ajudar? Será que eu já entendo isso? Será que eu já entendo que a mediunidade deve ser um instrumento de cura para mim, o trabalhador da mediúnica, e não para o espírito? Porque quando eu ouço o que esse irmão traz, quando o dialogador está ali falando, o coordenador, o passista, o médio de sustentação, todos nós estamos ali para, a partir daquele trabalho, termos a oportunidade de nos curarmos. Porque estamos doentes, lembram? E nós precisamos encontrar a cura. Então, é um trabalho onde a gente precisa estar atento. Estamos. É um trabalho onde precisa existir comprometimento. Existe. Disciplina. Estudo. Porque não basta você ser médio, até porque todos somos mais ou menos médios. O mais ou menos é no sentido de grau. Uns são ostensivos, outros nem tanto, outros não são, é só na intuição, na percepção. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Ou a gente estuda, ou não adianta, tem mediunidade. Porque se eu não souber lidar com a mediunidade, isso vai acarretar prejuízos sérios a mim mesma. Claro que ninguém vai ficar maluco por conta do uso indevido da mediunidade, que a gente sabe que mediunidade não causa loucura, não é? A não ser que já tenha ali uma predisposição. Mas a mediunidade em si, a faculdade em si, não causa loucura, não causa doença. Existe a fadiga, como toda atividade que desprende energia, vai ali ter uma fadiga, mas que pode ser recuperado ali com descanso. Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque se eu não sou um bom instrumento, lembrem novamente que está no capítulo que fala sobre conhecimento. Se eu não souber lidar com essa mediunidade, que instrumento é você nesse trabalho mediúnico? Que trabalho eu estou sendo nessa mediúnica que está ocorrendo dentro das casas espíritas? Ah, mas fulano é médium ostensivo, um melhor médium da casa. Aqui tem melhor médium da casa? Aqui em Santo Antônio? Graças a Deus, porque vocês sabem que lá em Salvador tem de tudo, né? É? Isso. E é o que faz a gente cair. Faz a gente cair, porque você pode ser um médium muito ostensivo, deve ser isso que as pessoas denominam melhor médium, porque tem todo tipo de mediunidade. E daí? Não lhe coloca, a mediunidade não lhe coloca na condição de um espírito bom. Você apenas tem uma mediunidade ostensiva. É só isso. É só isso. A mediunidade está em qualquer ambiente. Pode estar no materialista, pode estar no candomblessista, pode estar no evangélico. Então, não é algo que me coloque em posição de destaque, porque é uma condição do espírito. E às vezes as pessoas não entendem isso, é uma condição do espírito. Aqui no plano físico, eu preciso do organismo para que ela aconteça. Mas a gente sabe que quando a gente volta para casa, a gente não perde a mediunidade, né? André Luiz relata trabalhos mediúnicos lá no plano espiritual, em muitos livros dele. Então, nós precisamos estar aprendendo, estudando o tempo todo, porque a gente precisa ser um melhor instrumento. Não melhor no sentido de ser melhor do que o outro, mas de fazer o trabalho do Cristo transcorrer da forma mais equilibrada possível. Então, quando se fala de mediunidade e está num capítulo que trata de conhecimento, eu preciso trabalhar essa vaidade, porque ela existe. E em muitos de nós é latente. Porque quando eu não trabalho essa vaidade, sabe uma forma muito corriqueira de se cair em processos obsessivos? Quando você não vai se conscientizando de que a comunicação é do espírito que está fora do corpo físico.
não é sua. Porque na maioria das vezes as pessoas só dizem assim, a comunicação que eu dei, então foi animismo puro, né? A gente precisa ir mudando isso, porque nós somos muito frágeis. E se a gente não coloca isso de que a comunicação foi do Espírito, se vier um Espírito ali para trazer uma notícia boa, você vai acreditar que só veio porque foi você, através de você. A mediunidade não está atrelada à moralidade. Pode ser a pior das criaturas. Se a comunicação tiver que acontecer, a espiritualidade vai se utilizar do instrumento que tiver, para a gente entender que não é porque veio através de mim. Não é porque eu sou um bom médium, porque eu sou fácil nas comunicações. É porque a comunicação tinha que acontecer. Quando eu não me empenho em comprometimento, em disciplina, em estudo, eu vou ser presa fácil nas mãos dos espíritos que ainda querem a desordem. As casas espíritas precisavam trabalhar aquele livro. Aconteceu na casa espírita. Ficou perdido no tempo e no espaço, não é? As pessoas, pelo menos lá em Salvador, determinam que o setor mediúnico é o setor mais importante porque dá sustentação à casa. Mentira. É o departamento que, se não tiver pessoas capacitadas para o trabalho mediúnico, é o departamento que vai fazer a casa inteira ruir. O trabalho mais importante da casa é o estudo. Porque Jesus disse, conhecerás a verdade. E a verdade é o quê? Os ensinamentos que ele trouxe. Então eu vou me libertar dessa doença que existe em mim, dessa doença moral que existe em mim, a partir de tudo que o Mestre Jesus nos trouxe. Então não existe esse médium infalível. Todo e qualquer médium pode ser assediado. Porque a gente pode deixar essa brechinha aberta. O irmão vai lá e entra e faz a desordem. Então tem que ter essa atenção para a vaidade. Nós que estamos fora do trabalho mediúnico precisamos colaborar com o médium. Não exalte. Ah, você foi bom, ele lhe ajudou? Ótimo, ele não fez mais do que obrigação. Porque a gente está aqui e diz que está a serviço do Cristo, né? Então tem que fazer meu trabalho. Com respeito, com amor, com vontade de dar resultado positivo. Não exalte esse médium. Agradeça, goste dele, mas não exalte, porque se ele não for um instrumento que se coloca à disposição, o trabalho tiver que acontecer, o trabalho vai acontecer. A espiritualidade sempre deixou isso muito claro para aqueles que vieram realizar alguma missão aqui. Deixou claro para Allan Kardec, se ele não fizesse, outro faria no lugar dele. Deixou claro para Bezerra, se ele não fizesse, outro faria no lugar dele. Não deixou claro para mim? Claro que deixou. Então aqui, se eu não viesse fazer essa palestra, iria acontecer o trabalho? Com certeza. Poderiam não falar sobre o tema, poderiam usar outra metodologia, não importa. O trabalho iria acontecer, a assistência iria acontecer. Então eu não posso, para me resguardar, me colocar numa posição de destaque. Ah, porque eu sou um médium mais antigo da casa, eu sou um médium mais isso da casa. Você é um médium. Apenas isso. Se esforce para ser um bom instrumento. Para ser ali instrumento de espíritos que estão vindo em nome de Deus. E isso ele fala, né? O quem é um bom médium? Que só dos bons espíritos se servem. Mas quando ele diz isso, não está querendo dizer que só vai existir comunicação de espíritos bons, não, que vem em nome de Deus. Mas de estar sendo sustentado, orientado. Porque quando eu estou focada para o trabalho do Cristo, quando eu estou focada em me esforçar ali, é claro que eu vou estar sendo assistida apenas pelos espíritos que vêm em nome de Deus. Mas se eu me descuido, eu estou abrindo a minha porta para quem entrar. Não é que a espiritualidade benfeitora não vá atender a todos. Ela está para todos. Agora, eu preciso querer. Porque não existem milagres. Se eu não fizer a minha parte, se eu não me preparar, não adianta. Eu vou cair.
ele fala da mediunidade e a gente precisa lembrar que a mediunidade, da mesma forma que foi dada, ela pode ser retirada. Pronto. Se faltou para mim entender isso, para que eu baixe a minha bola e eu entenda que eu não sou o suprassumo, a mediunidade ela pode ser retirada, como ela pode ser também suspensa. E por vários motivos. Por advertência, para que a gente perceba como está encaminhando o trabalho mediúnico. Essa historinha de espírita de dizer assim, a espiritualidade está presente. Até quando? Que espiritualidade nós estamos falando? A benfeitora? Ela vai ficar até quando? Porque se existiram todos os conselhos, todas as orientações, todos os despertamentos, e a gente continua fazendo o que quer, da forma que quer, ela se retira. Isso aí é 100% certo. Ela se retira. E aí nós ficamos com o nosso ego, com todas as nossas questões aí, acreditando que a espiritualidade está ali. Tá, a espiritualidade, mas não a que veio em nome de Deus. Então, por advertência, por cuidado também pode ser, quando o médium ele já está muito debilitado. Então, é uma faculdade que desprende energia. Então, se ele está muito debilitado, ela pode ser suspensa. Isso a gente precisa estudar e entender para que a gente vá no caminho reto. Ah, mas eu ainda sou imperfeito. E quem disse que para seguir o caminho reto eu tenho que estar na condição de espírito puro? Não é assim que funciona. Eu preciso entender o bem, praticar o bem, para um dia lá na frente eu conseguir atingir essa perfeição a qual todo espírito está destinada. Mas um caminho para que eu possa ir trilhando e conseguindo chegar o mais rápido possível é a partir desse trabalho mediúnico, que não precisa ser ostensivo, que não precisa estar dentro de uma sala mediúnica. Porque eu vou continuar sendo médium quando eu sair da sala mediúnica. Se eu nunca entrar numa sala mediúnica, eu também vou continuar sendo médium. Porque a mediunidade é um serviço diário. Ou vocês acham que só é médium enquanto está no trabalho mediúnico? O tempo todo, em qualquer lugar. Agora, que fique claro, mediunidade não é tão somente manifestação mediúnica. Tenhamos cuidado. Para não acreditar que a minha mediunidade, para existir, tem que estar manifestando, permitindo essa manifestação. Porque aí só estou comprovando o meu desequilíbrio enquanto médium. Então, eu preciso ter esse equilíbrio. Eu preciso entender que uma comunicação ela ocorre sem que haja a fala, sem que haja escrita, sem que haja evidência, porque tudo é pensamento a pensamento. Então, eu preciso estudar, estar sempre a serviço do Cristo, para que esse trabalho mediúnico aconteça todo o tempo todo, mas de forma satisfatória. Eu, quando deixei a mediúnica, eu sempre fui aquela pessoa que trabalhou em mediúnica, mas dizia assim, não é aqui. Mas aí, quando eu saí, disseram assim, você saiu da mediúnica, você sabe que não pode, que não é bom. E eu dizia assim, por quê? Eu sou médium só dentro da sala mediúnica? A minha mediunidade, ela flui muito mais e melhor nesse trabalho que eu realizo de palestra. Porque aqui está acontecendo. Exatamente. Aqui eu sou instrumento da espiritualidade. Porque muitas vezes a gente prepara uma palestra, quando chega aqui, modifica tudo. Eu posso fazer uma palestra, a mesma palestra, o mesmo tema, 10 vezes, e vai ser diferente. Porque a espiritualidade sabe de todas as coisas, então ela sabe das nossas necessidades. E aí que muitas vezes alguém chega e diz assim, seu Edson falou com você, não foi? O que está acontecendo aqui. Não. É porque a espiritualidade está aqui com a gente. E ela sabe o que nós necessitamos. Então, eu preciso me preparar para ser um bom instrumento. Porque às vezes eu entendo que não, isso aqui, vou falar isso assim. Mas a espiritualidade entende muito mais as nossas necessidades. Então, por isso, todo e qualquer trabalho que aconteça na casa espírita, a gente precisa estar sempre em oração.
Se voltar sempre para a oração, para que a gente consiga ser um bom instrumento. Mais uma vez eu digo, ser um bom instrumento não é estar acima de ninguém, mas é estar superando as suas mazelas, as suas doenças morais. É até que horas? Olha, não deu ousadia, porque o povo lá de Salvador fica me doutrinando, olha para o relógio, levanta. Você começou 7h15. Foi? Até 7h15. É? Começou 7h15, então até 8h15 da manhã. Então, ou até 8h... Não, eu não falei 8h15 não, foi? Então. Estamos doentes e essa ficha precisa cair. E nós precisamos buscar essa cura. E como eu disse, eu vou repetir. O trabalho mediúnico é sempre a grande oportunidade de nós nos curarmos. Agora, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você está doente fisicamente, porque quando Jesus vem e traz esse doente, não é nem do físico, mas é da alma. Porque aquele que está doente fisicamente não deve estar dentro da casa do trabalho mediúnico. Porque ninguém se cura fisicamente dentro ou espiritualmente dentro do trabalho mediúnico. Essa ideia de que o médium ele se cura dentro do trabalho é infundada, é perigosa. Não podemos cometer passar por esse perigo. Não temos mais necessidade de passar por esse perigo, porque a gente já sabe que não é assim que se cura. Quando eu falo do trabalho mediúnico como cura, é para que a partir das comunicações desses irmãos, a gente entenda o tanto que a gente ainda precisa trabalhar. O tanto. Porque se chega aquele irmão e ele diz, e ele faz, e ele não quer perdoar, e você no seu discurso bem bonito e diz assim, meu irmão, você precisa perdoar. E burlando a sua consciência que está lhe dizendo assim, ó, mas você não perdoa, você brigou com fulano, você ainda está de mal. E aí quando ele vem diz assim, mas você não perdoa? Aí quer brigar com o espírito, quer dizer que aquele irmão vem sempre e vem sempre através desse médium, porque ele quer a confusão. E na verdade não é isso. A verdade é que eu não quero admitir que eu estou doente. Não é porque eu falo bonito, na condição de dialogador, não é porque eu me coloco ali e vem espírito atrás de espírito, até porque não pode, né? No máximo, até 3 comunicações em caso extremo, a falta de médiuns. Então, não é por isso que eu estou bem. Então, eu preciso estar ali atenta, escutando o que esses irmãos estão dizendo, porque se não é médium inconsciente, eu sei o que ele está dizendo. Para que a gente possa ouvir e entender, nossa, isso aqui eu ainda vivencio. Isso aqui me é comum ainda. Porque quanto mais a gente vai se moralizando, as comunicações de espíritos que ainda querem desordem, elas vão diminuindo. Porque a conexão, a sintonia, não vai ser a mesma. Já notaram que é muito mais fácil para nós, pelo menos para mim, a comunicação de irmãos que ainda querem a desordem? Porque quando vem aqueles que não precisam ser mentores da casa, que não precisa ser um Pititinga, que não precisa ser um Viana de Carvalho, mas aquele que passou pela casa, foi assistido e volta para agradecer, já notaram a dificuldade que é? Não é assim não flui tão naturalmente. Por quê? Porque ainda não é com que nós sintonizamos normalmente. Porque nós tendemos mais para influências negativas do que para influências positivas. Então aí já é o ponto de entender, nossa, eu preciso me trabalhar ainda e muito. Porque eu ser um instrumento fácil para a comunicação não significa que eu estou sendo assistido tão somente pelos espíritos que vêm em nome de Deus. Então, muito facilmente, médiuns estão entrando em processos obsessivos graves. Porque não tem essa atenção. E eu digo sempre assim, quando um médium cai, toda a equipe caiu junta.
Porque se ninguém notou, significa dizer isso, que toda a equipe está em desequilíbrio. E nós precisamos estar atentos. Quando o irmão chega e diz alguma coisa, é para todos. Não é para se voltar para alguém, como quem diz assim, ó, tá vendo aí? Isso é para você. É para todos nós. Não é para alguém específico. E se for, aquela pessoa é que tem que tomar para si. Não sou eu que tenho que me voltar e dizer assim, ó, eu disse. Ou então para o coordenador, tá vendo aí? Eu te falei. É para todos nós. Porque quem está pronto não julga, acolhe e orienta. Então, um trabalho mediúnico, e seja onde for que eu esteja, na evangelização, na doutrinária, no departamento de ação e promoção social, em qualquer, principalmente, eu lhe vou dizer, dois departamentos dentro da casa espírita, onde nós precisamos estar mais atentos para esse trabalho mediúnico. Recepção, dois, recepção e cantina. Porque todo tipo de energia passa por ali. Pela recepção, não é não? Agora a pergunta que não quer calar. Estou pronta? Preciso me aprontar então. Porque por aí vai passar todo e qualquer tipo de energia, de encarnado e de quem está fora do corpo físico. Na cantina também. Então, são os dois lugares dentro da casa espírita que a gente precisa estar mais atento para o serviço mediúnico. Não estou falando em manifestação, eu estou falando em trabalho mediúnico. Seja instrumento da espiritualidade benfeitora, porque ali vão chegar irmãos na mais completa desordem, encarnado ou fora do corpo físico. Eu sou a espírita que não gosta de ficar falando desencarnado, porque às vezes a gente só morreu mesmo, não desencarnou, né? Então, para desencarnar, a gente tem que se preparar no aqui e agora, para voltar para casa e dizer assim, ó, olhar para a matéria e dizer assim, ó, não me pertence mais. Me foi útil durante o tempo que eu necessitei, agora não preciso mais. Então, são os dois lugares mais necessitados da ação mediúnica. E as pessoas estão colocando isso na reunião mediúnica. Porque para chegar na reunião mediúnica, já passou pela recepção, já passou pela cantina. E nós precisamos estar atentos a isso. Está lá na evangelização, que em muitos momentos está lá na evangelização na criança ou no jovem. Por isso que a casa espírita precisa estar em comunhão. Os departamentos precisam estar interligados. Não existem ilhas, ou existem, mas não deveriam existir ilhas dentro da casa espírita. Nós precisamos estar atentos. A mediunidade é um serviço diário, então eu preciso ser médium o tempo todo. Mais uma vez eu digo, ser médium não é manifestação mediúnica, para não ficar espiritizando em todo e qualquer lugar. Para não sair da reunião mediúnica e dizer assim, o espírito ficou no meu campo a semana toda, porque você é desequilibrado. Porque não é para sair. Ainda está sentindo? Chama o coordenador. O passista vem e socorre ali. Todo mundo tem que chegar bem para ser um bom instrumento e todo mundo tem que sair bem para continuar sendo um bom instrumento. Então, quando Jesus nos disse e continua nos dizendo, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Que a gente pare, escute e diga assim, mestre, eu permaneço doente, mas eu quero me curar. Eu quero curar a alma antes do corpo físico. Porque quem primeiro precisa ser salvo é o espírito que somos. Então, que a gente volte para casa nessa certeza de que precisamos melhorar dia após dia o que vai dentro de nós. Esse ódio, esse rancor, esse desrespeito, essa intolerância, essa impaciência, nós precisamos ir melhorando. Porque a forma de atrairmos companhias físicas ou espirituais
agradáveis é a partir do que nós pensamos e do que nós sentimos. Então, que sejamos mudança o tempo todo para sermos bons instrumentos para a espiritualidade aqui na Terra. E aí, finalizando com Chico, tá vendo aí? Sou uma pessoa pontual, que nos disse assim: nunca nos cansaremos de repetir que mediunidade é sintonia. Subamos aos cimos da virtude e do conhecimento, e a mediunidade, na condição de serviço de sintonia com o plano divino, se elevará conosco. Que a gente aprenda a escolher as melhores companhias, porque andar com a gente, com nós mesmos, já é um peso. Para que a gente vai atrair esses irmãos que a gente não vai saber lidar? Sejamos bons instrumentos, mas estejamos sempre na companhia da espiritualidade que vem em nome de Deus, porque somente ela é capaz de nos guiar na senda do bem. Um beijo, um cheiro, se cuidem e até a próxima. Alcione deve saber se você é pró. Eu sou. É pró. Aqui tem água para você ainda também, viu, irmã? Aqui, ó. Vou ficar com essa. Pronto. Isso. A de cá também já foi. Alcione, admirável a sua palestra. Só veio ressaltar para nós todos que, apesar de termos 200 anos dentro desta casa, o estudo, todos nós precisamos estudar. Mas estudar principalmente o Evangelho. Eu costumo dizer que a gente não estuda o Evangelho, a gente lê o Evangelho. Mas a gente precisa ter um outro olhar mais profundo, porque é com este olhar mais profundo que a gente vai descobrindo que a gente caminhou um tantinho assim e falta muito para a gente caminhar. Então, que a gente possa aproveitar. Eu vou levar para mim essa reflexão que você fez hoje, está aqui. Vai pegar minha candeia que está aqui embaixo para colocar aqui em cima com o estudo, principalmente do Evangelho. Porque todo trabalhador espírita, por mais tempo que ele já tenha no trabalho, o estudo é preciso ter. E a gente costuma priorizar todos os outros trabalhos, menos o estudo. Se a gente observar aqui quem estuda o Evangelho todo dia, não dá 0,5% dos trabalhadores da casa. Então a gente precisa estudar. Muitíssimo obrigado. Admirável a sua reflexão. Eu tenho certeza que nós todos vamos sair naquela portinha e falar: nossa, quinta-feira, terça-feira eu tenho que rever essa palestra, porque a gente precisa rever. Muito obrigada. Enquanto Gene coloca ali os avisos, Flavinha, de 1 a 44, Alcione, qual você escolhe? 44? É Jacó com o primeiro e ela com o último. É você, né, B? Por favor, venha. E não diga que já tem, não. Doe para quem não tem. E se não tiver, estude. Olhe, Flavinha, que é da recepção, viu, Alcione? Tenho certeza que ela vai ficar hoje sem dormir, pensando nas suas palavras. Gente, amanhã, segunda-feira, nós temos de novo o encontro com Jesus, trazendo, oh, pelo amor de Deus, eu estou sem óculos, para os bons espíritas, com nosso irmão Ricardo, e quem vai mediar é nossa irmã Valdinéia. Por favor, não faltem, vão se lembrar dessa palestra hoje, falar assim: não, eu tenho que ir para aprender, eu tenho que ir para me melhorar. Isso aí. Aí aproveitem a cantina quando saírem daqui. Vão na cantina bater um papinho com Flávia, com Rafaela. Isso, lá mesmo.
E aproveite e como umas coisinhas gostosas, está tudo fluidificado. Muito bem, aí a cantina funciona todo domingo, toda segunda. Vamos continuar prestigiando aí, né? Vamos escolher as nossas entidades. E para isso a gente precisa ir para o supermercado, para a padaria, para o armarinho e tudo que a gente comprar, pedir a nota fiscal, bota o CPF, para a gente poder ajudar as nossas entidades sociais e também as nossas entidades de saúde que precisam. Né? Tem que remontar de novo as equipes para poder cadastrar. Olha, depois eu até quero ver se eu estou cadastrada mesmo, porque não é possível que eu boto o CPF em tudo que eu compro, nunca sou sorteada. Para ajudar a casa, para ajudar a casa. Foi rapidinho. Plantão de passes, de segunda a sexta, nós temos, olha o que a Alcione disse hoje, hein, gente? De segunda a sexta, de 9 às 10, nós temos o estudo do Evangelho. Que a gente faça uma forcinha. Eu sei que todo mundo trabalha, mas aquele que tem uma horinha assim, dá uma fugida, vem estudar o Evangelho de 9 às 10, e de 10 até 1 da tarde nós temos a fluidoterapia. Então a gente faz o pacote completo, a gente aprende, estuda, depois toma passe para sair equilibrado da casa, não é assim, Alcione? Tem mais? Pronto, então nós vamos pedir aos passistas que se coloquem nas posições para o passe a João. Ah, tá. Lembrando aqui, bem pensado, o tio João, ele trabalha com a nossa juventude, os nossos jovens, e eles vão iniciar a campanha dos cobertores, mas eles vão voltar aqui para conversar com vocês sobre. Vão só se preparando. Campanha do cobertor significa preciso comprar um cobertor para trazer para a gente doar para os nossos jovens, porque eles vão fazer as entregas junto com o social. E aí a gente já vai, viu? O precinho camarada já pega. A gente vai se precavendo. E aí eu vou convidar nossa irmã Alcione para fazer a prece de encerramento. E todos que estiverem aí sentadinhos, lembra? Mentalizem aí as companhias que a gente quer e que companhia eu escolho para estar comigo todos os dias. E nesse momento, envolvidos no amor divino, no amor do Cristo, no amor de Maria, Mãe amorosa, vamos nos conectar com a espiritualidade benfeitora, na certeza de que seremos assistidos naquilo que necessitamos. Não naquilo que viemos buscar, mas naquilo que de fato necessitamos. Que elevemos os nossos pensamentos, que sejam pensamentos voltados para o bem, para o perdão, para a paciência, para a tolerância, para a compreensão, para o amor. Que nesse momento possamos pedir perdão e sermos perdoados. Que nesse momento possamos compreender aquela falta daquele irmão, mas pedir também a compreensão dele. Que nesse momento possamos trabalhar a paciência e a tolerância que tem nos faltado. Que nesse momento sintamos a presença amiga do Cristo, o dono do trabalho, o bom pastor, aquele que vai continuar arrebanhando suas ovelhas desgarradas. E que nos colocando diante dele, possamos perguntar: Senhor, que queres que eu faça? E nos permitamos escutar
a resposta do mestre amigo. Que retornemos aos nossos lares sendo instrumento dele aqui na terra, acalentando, perdoando, amparando, aceitando, acolhendo, orientando todos que cruzarem o nosso caminho. Ser conosco, celeste amigo, hoje e todo sempre.